Devocional 119. Como nós falamos no primeiro vídeo, a intenção aqui é fazermos uma caminhada pelo Salmo 119, com seus 176 versículos, extraindo dali todas as coisas maravilhosas que Deus tem para mandar para a nossa vida. E eu quero que você já se inscreva aqui no nosso canal, vou estar compartilhando esses vídeos com você. Mas hoje eu ainda não entrarei no versículo 1, ainda não entrarei no Salmo 119. Eu quero compartilhar com você uma história que vai ilustrar muito bem a profundidade do Salmo 119. E ainda que seja uma história fictícia, ela ilustra muito bem as verdades profundas que nós temos ali. Na década de 90 foi lançado um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Era uma ficção do Frank Herbert, e a finalidade dessa ficção era mostrar a ação da nova era, inclusive mostrar muitas nuances, detalhes da nova era. E você teve o volume 1 e o volume 2. Eu li a ambos e eu lembro que eu fiz muitas críticas a este livro antes de lê-lo, e depois que eu li me apaixonei. O primeiro volume eu li 3 vezes, o segundo volume eu li 2 vezes. E eu queria compartilhar uma história do volume 2, que é a história da Sally Betty Roy. A Sally Betty Roy, ela era a protagonista, era a personagem principal do livro, e ela se envolveu com a nova era. Ela se envolveu com o líder da nova era, mas se envolveu, inclusive, amorosamente. E ficou grávida dele. E em um determinado momento, ela pega esta criança e ela afoga essa criança numa banheira. E aí toda a liderança, todo aquele grupo começa a dizer para ela que o que ela havia feito não era certo e nem errado, porque não havia certo e não havia errado, que não havia absolutos morais, que ela não precisava se sentir culpada, que ela não precisava se preocupar com nada, porque não existe certo nem errado, não existe absolutos morais. E aí na história do livro, ela foge desse grupo e ela acaba chegando em uma casa onde está um pastor junto com um irmão lá trabalhando. E de repente o pastor se volta para ela e diz assim para ela: leia o Salmo 119. E fala para ela só isso: leia o Salmo 119. E aí o irmão que estava com o pastor fala assim: mas pastor, o senhor vai mandar ela ler o Salmo 119? O Salmo 119 é muito grande. O Salmo 119 é muito repetitivo. Não é um salmo adequado, uma passagem adequada para mandar ela ler. Não tem outro para o senhor mandar ela ler? E o pastor diz assim: não, Deus mandou que ela lesse o Salmo 119. Eu apenas passei o que Deus pôs no meu coração. E aí ela chega em casa e ela lê o Salmo 119. E o Salmo 119 impacta a vida dela. Por quê? Porque ela havia aprendido que não existia um absoluto moral, que não existia certo e nem errado, que não havia uma linha que nós corríamos o perigo de cruzar. E agora, ao ler o Salmo 119, aquilo entra na mente dela e ela começa a perceber que sim, que existe no universo uma linha moral, existe no universo um padrão moral que deve ser seguido. E que toda vez que esse padrão moral, toda vez que essa linha ela é transposta, as consequências vêm sobre a nossa vida. E é muito bonito porque ela vai até a banheira, lá onde tudo aconteceu, onde ela está sofrendo pelo que ela fez. Apesar de muitos dizerem que não havia absolutos morais, ela sofria, sua consciência pesava com aquilo. E ela então começa a relembrar de uma maneira muito dolorosa aquele dia em que ela pega o seu próprio filho e afoga ele na banheira. E aí nesse momento ela começa a perceber que a borda da banheira é como se fosse a linha que ela ultrapassou. Ela começa a perceber que sim, que o universo ele tem uma linha que nós não podemos ultrapassá-las sem que isso traga consequências sérias para a nossa vida. E essa consciência agora que vem sobre ela, de que existe uma linha que ela havia ultrapassado, que havia um padrão do qual ela havia se desviado, que havia um absoluto moral que ela havia quebrado, que era a lei divina decretada no universo. A hora que ela percebe isso, o coração dela começa a pesar. E ela começa a sentir o peso dos seus pecados.
e aí o começo do caminho até ela chegar e encontrar o perdão em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que o Salmo 119, ele diz justamente isso. Existe neste universo, existe neste mundo um padrão moral. E toda vez que o homem ele quebra esse padrão moral, toda vez que o homem transgride essa linha, toda vez que o homem sai desse trilho, com certeza ele terá consequências ruins para a sua vida. E do contrário, também é verdade. Toda vez que o homem ele guia os seus passos ao longo desses absolutos morais revelados por Deus, trazidos por Deus, estabelecidos por Deus nesse universo. Esses padrões morais que nada mais são do que o caráter do próprio Deus ali. Toda vez que o homem anda nesse caminho, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele tem as consequências positivas dessa sua atitude, dessa sua caminhada. Então é com esse espírito que eu quero que você leia comigo e caminhe comigo no Salmo 119. O trabalho da nossa vida, o esforço da nossa vida é justamente conhecer, aprender e ser capacitado a viver nessa linha que Deus traçou para nós, nesse caminho que Ele colocou diante de nós. Como diz o Eclesiastes, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então, viver nessa trilha de Deus, nesse caminho de Deus, nessa direção de Deus, é o nosso objetivo. Então, permaneça comigo aqui no Devocional 119 e nós vamos fazer essa caminhada junto e com certeza seremos muito, mas muito abençoados. Deus seja com a sua vida, tenha uma semana, tenha um dia